Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulone, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, já deixa o seu like, já ativa as notificações e se você quer ter acesso a um conteúdo mais denso, mais exclusivo, considere em ser membro do nosso canal, assinando mensalmente 3 pacotezinhos que você tem aqui disponível e você com certeza vai ser muito abençoado. Essa série de vídeos que eu estou fazendo, meio que de uma forma mais intimista, com uma iluminação mais baixa, aqui a gente já está num período já tarde de noite, aqui todo mundo em casa está dormindo, e eu escolhi para fazer um tipo de vlog teológico com você. E esse vídeo nem vai ter muita edição, nem vai ter muitos floreios assim, porque eu gostaria de fazer um papo reto com você sobre questões que muita gente me pergunta e que a gente responde em lives ou em eventos, em palestras, mas eu nunca tive a paciência de criar um conteúdo específico para deixar aqui no canal e é isso que eu gostaria de fazer. A pergunta é, Paulo, qual é a melhor versão bíblica que nós temos disponível em português? Algumas pessoas perguntam qual é a melhor versão em inglês. E quando as pessoas perguntam qual é a melhor, esse melhor, né, esse qualificativo, ele tem vários tipos de nuance. Primeiro eu entendo esse melhor como o texto bíblico ou a tradução bíblica mais próxima aos originais. E eu acho muito correto e muito sincero essa preocupação, porque está relacionado ao conhecimento que as versões originais, elas foram escritas em grego no Novo Testamento, hebraico e aramaico no Antigo Testamento, e que o que nós temos hoje são traduções, e que a tradução, geralmente, ela não consegue expressar na sua plenitude aquilo que a língua original ela expressa, né? Então, é muito comum as pessoas perguntarem qual que é a melhor, nesse sentido de qual que está mais próximo. O segundo sentido é qual que é o melhor no sentido de melhor para ler. Ou seja, já não está tanto relacionado com o conteúdo, mas está relacionado à minha assimilação. Ou seja, ao quanto eu posso entender do texto bíblico, e isso varia conforme a capacidade e a formação educacional de cada um. E o outro aspecto, no sentido de melhor, é no sentido de o texto, vamos dizer assim, esteticamente mais bonito. Né? Quem não fica assim maravilhado em escutar versões clássicas como por exemplo a Ark e a Ara, que embora cheio de anacronismos linguísticos e de palavras que nós não usamos mais hoje, é legal, soa mais erudito e dentro de alguns contextos soa até mais espiritual. Algumas pessoas, de propósito, utilizam versões mais arcaicas para dar essa impressão de peso da palavra de Deus, porque aí dá aquele negócio, você não está entendendo, precisa de alguém para explicar. E é lógico, a Bíblia contém várias partes complexas que uma simples leitura não vai resolver e você precisa dos pastores, dos mestres da igreja para te esclarecer essa questão. Mas tudo isso seria muito bem mitigado se nós tivéssemos versões mais, vamos dizer assim, com um português mais corrente. O que eu posso dizer para você? Eu posso dizer para você o seguinte: a melhor versão, considerando essas 3 variáveis que eu lidei com você brevemente, é a versão que você consegue ler, entender de forma clara e escutar a voz de Deus ministrar ao seu coração. Por que eu estou falando isso? Porque quase todas as versões que nós temos em português, vamos lá para as versões mais de equivalência formal. Ark, Almeida Corrigida, que é assim usada largamente dentro das igrejas mais pentecostais, principalmente a Assembleia de Deus. Nenhum juízo de valor, é uma ótima. Eu usei durante muitos anos a Ark. A Ara, que é utilizado dentro de muitos contextos mais tradicionais históricos, como minha própria denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil. São as duas mais, vamos dizer assim, formais. Aí tem todos os primos, né, do João Ferreira de Almeida, tem a Século XXI, tem a Corrigida Fiel, enfim, todas essas variações. São boas traduções,
Temos também as de equivalência mais dinâmica, né, com o português um pouquinho mais próximo do nosso. Temos a NVI, temos a NVT, temos a nova Almeida atualizada, que está mais ou menos no limbo. Ela vem com a mesma linguagem básica da Almeida Revista Atualizada, mas ela foi linguisticamente e foi atualizada, né, no português, então alguns arcaísmos elas caem no uso. E todas essas versões, incluindo versões católicas, como a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, todas elas são versões confiáveis. Quando eu falo versão confiável, aqui eu estou me referindo que são fruto do trabalho não apenas de um tradutor, mas de uma comissão formada por, às vezes, dezenas de eruditos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em exegese, em crítica textual, em hermenêutica, em estilo, em português, para que hoje você pudesse ter na sua mão a Bíblia Sagrada em todas as versões, e você pode ter uma de cada. Hoje tem mais modelo de Bíblia do que livros consagrados. Você pode ter qualquer Bíblia na sua casa. Agora você vai lá e digita, tem a Bíblia lá cuspida aí na internet de graça para você. E você pode comparar. E na grande maioria dos casos você não vai encontrar diferença sensível. Quando há, é por causa de divergências das fontes mesmo, do tipo de manuscrito do original que foi baseado no trabalho de tradução, ou até o uso de sinônimos, ou até interpretações teológicas diferentes que existem dentro da tradução bíblica, porque afinal a tradução bíblica ela é feita por pessoas que têm a sua determinada confessionalidade, que de alguma maneira estão lá presentes no texto, mas em nenhuma instância esses aspectos secundários, elas desabonam a qualidade das nossas versões. Eu posso dizer para você, o Brasil é privilegiado por ter à sua disposição várias versões. Os Estados Unidos também têm, mas em contextos de línguas mais, vamos dizer, orientais, por exemplo, na Coreia. Nós não temos tantas versões na Coreia de Bíblias assim, não. Nós temos uma que é a tradicional, né? É como se fosse a nossa Ara, né? Que é utilizada lá. Temos algumas traduções mais contemporâneas, mas que não são largamente usadas. E aqui no Brasil a gente tem muita variedade, inclusive de Bíblias que não são propriamente traduções, mas são paráfrases. Por exemplo, a Mensagem, que não deve ser uma Bíblia que é usada assim em ensino público da igreja, né? A não ser com as devidas ressalvas, mas que em muitos casos ajuda você a compreender melhor aquele texto que naquela linguagem você não está entendendo. Então o problema, pessoal, não está na tradução, na qualidade da tradução, porque todos os trabalhos são feitos por uma excelente comissão, e às vezes uma pessoa que trabalhou, por exemplo, na tradução da NVI, vai trabalhar na NVT, vai trabalhar na NAA, vai trabalhar, vai participando de várias traduções, e isso vai gerando aí também um certo tipo de coesão na tradução. Eu conheço vários tradutores bíblicos, são ótimos professores, são eruditos de ponta. Eu tive a oportunidade de trabalhar, de trabalhar agora, mas de estudar com o Dr. Stephen Kirchner, que coordenou a tradução da NVT. Eu fui aluno durante muito tempo do querido professor Luiz Saião, que coordenou vários projetos nesse sentido. E eu posso dizer para vocês que eu confio na qualidade dos nossos eruditos. Eu confio na qualidade das nossas comissões de tradução. O grande problema, e agora entrando para a parte mais intimista e da parte mais agora de pitaco e de opinião, é que as pessoas elas têm a ligeira tendência, e eu estou sendo generoso aqui, de se apegar a pontos acessórios da própria Bíblia ou da compreensão da Bíblia, achando que a discussão sobre esses pontos acessórios acrescenta de alguma maneira a fé. Pode ser que sim, mas em muitos casos não, porque o que eu tenho visto é que esse ceticismo que as pessoas têm levantado em relação às traduções levam as pessoas a ler a Bíblia menos. E o importante, pessoal,
não é discutir se as qualidades das traduções são boas, porque elas são boas, mas é o quanto você tem lido a palavra de Deus e quanto você tem obedecido ela. Todas as traduções, por exemplo, inclusive as ruins, vão trazer que Deus é amor, que você tem que perdoar o seu inimigo, que você tem que dar vida à sua esposa, que você tem que perdoar. E o que menos, e cada vez menos nós estamos vendo, são crentes que leem a Bíblia e praticam essas coisas. Então, eu sou uma pessoa que já sou da área, né? Vamos dizer assim, que nós somos de alguma maneira profissionais nesse trabalho linguístico e exegético. Ainda que eu não seja tradutor por formação, a gente, né, transita nessas áreas. O que a gente vê é que muitas discussões são discussões que no final não vão trazer edificação à igreja, porque as pessoas costumam levantar mais dúvidas do que afirmar o poder, a importância e a autoridade que as Escrituras têm para nós. Esse é o ponto mais importante. Não adianta discutir sobre tradução bíblica se você não lê a Bíblia. Você pode ser um ótimo erudito, péssimo cristão, não está lendo a Bíblia. E você pode ler em várias versões. Leia, pessoal, a versão que mais você conseguir entender. Tem pessoas que têm o privilégio de ter uma educação no português machadiana. Lê Arque, lê Ara, né? Você vai digerir bem as mesóclises lá, você vai digerir bem os arcaísmos, porque você domina a lexicografia antiga do português mais erudito. Glória a Deus, vá ler, o importante é entender. Mas se você também não consegue entender, não fica frustrado, procure traduções que sejam mais próximas à sua realidade. E isso é um exercício de humildade, sim. Isso é um exercício de humildade. Vá para a NVI. NVI é uma ótima questão que eu uso há quase 20 anos. Uma ótima questão. Li já várias vezes a Bíblia na NVI. Agora, a NVT também, uma ótima versão. Eu gosto de usar a NVT, por exemplo, nas minhas devocionais particulares, mas eu não gosto de pregar na NVT, né? Porque a NVT, ela traduz demais alguns termos teológicos importantes dentro da teologia, mas é uma tradução que conduz ao conhecimento de Deus e conduz ao conhecimento do Filho, por meio de quem nós temos a salvação. Então, eu acho que a gente tem que parar de fazer certos tipos de levantar certos tipos de discussão quando nós não temos o domínio das línguas originais, quando aquilo que nós falamos sobre uma versão não é fruto do seu trabalho, mas é repetir o que o outro falou, então você está sendo mais um papagaio de alguém do que um erudito que chega nas próprias conclusões. E a gente tem que parar de levantar ceticismos em relação àquilo que de mais precioso nós temos dado por Deus, que é a sua palavra. Porque você pode encarar muito bem o ceticismo que você tem em relação a algumas versões, mas o irmãozinho lá que não sabe a metade da história daquilo que você está falando pode ter dúvidas que você não vai estar lá para resolver, né? Essas pessoas que ficam criando caos aí na internet, duvidando de versões, né? Todo dia eu recebo comentário, não, mas a versão está errada, está no manuscrito errado. Beleza, ok, são discussões válidas, mas qual que é a edificação prática que esse tipo de discussão traz à igreja? As pessoas costumam jogar dúvidas na cabeça das pessoas e não se responsabilizam por essas dúvidas, porque essas pessoas estão, às vezes, longe, separadas pelo nosso Brasil continental, e dentro de si elas vão nutrindo uma dúvida que a pessoa, às vezes, tem medo de compartilhar com o pastor. E aí? Nós precisamos, sim, de um estudo aprofundado, de eruditos que tratem isso. Mas, pessoal, aqui é um apelo.
Se você não tem o domínio do assunto, não difunda ideias que você não pode, com as suas próprias palavras e baseado no seu próprio conhecimento, explicá-las de forma plena, de forma a não deixar margem de dúvidas na cabeça do outro. Confie nas nossas traduções. Confie no trabalho da SBB. Confie no trabalho das edições Vida Nova. Confie no trabalho, que mais? Da Mundo Cristão, que editou a NVT. Confie no trabalho desses grandes centros aí de publicação evangélica que tem feito um trabalho hercúleo. Você não sabe o perrengue que é traduzir a Bíblia. Então, se você fica criticando a tradução da Bíblia, vai lá e faz a sua e oferece para o público, porque aí sim você vai ter autoridade e você vai ter cacife para discutir se uma determinada tradução está certa ou está errada. Será que eu fui muito duro no vlog teológico de hoje? Vamos trazer aí assuntos um pouquinho mais quentes e eu espero poder conversar de boa. E esse vídeo tá indo sem corte, hein? Então não vai ter nenhum corte aí. Então se eu me perder ou se eu der pausas longas, você vai entender que é que nem eu tô, né? Gaguejando agora. Opa, minha Alexa tá falando, você vê que não vai ter corte. É isso aí, pessoal. Vamos confiar nas nossas traduções e em vez de ficar discutindo se A é bom e B não é, leia. Leia a Bíblia, faça oração se quiser crescer. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.